Saudações, e aí, e aqui, e aí, e ali, e lá, e aí. Vamos lá então. Ó, falando aí basicamente da filosofia, né? Falamos de todo esse pensamento do século, da Idade Moderna, desculpa, a Idade Moderna, então do século XV aí para frente até o século XIX, né? Então, final, século XVIII, tal, a virada aí. A gente considera aí até esse final, né, até o pensamento do Kant, né, fechando ali o pensamento moderno. A grande bandeira do pensamento moderno, que ele vai oferecer uma base científica, é a razão. O pensamento anterior, o medieval, ele tinha uma característica fantástica, que era a valorização da religião e do sobrenatural. E aí a gente vai entender esse pensamento místico. O pensamento moderno tem uma característica maravilhosa também, que é o quê? A valorização da razão. E aí a busca pelo comprovável, pelo racional, pelo explicável e principalmente aquilo que pode ser comprovável. Então, vê, a gente falou que no iluminismo tem uma retomada ali não, desculpa. A gente falou que no Renascimento você tem uma retomada lá greco-romana e a valorização um processo científico, que é justamente para quebrar, quebrar com essa ideia do pensamento religioso, né? No pensamento renascentista, você tem essa valorização do humanismo, do antropocentrismo, né? É a mesma coisa. A valorização do pensamento, do indivíduo, da vida, se afastando um pouco da relação de Deus, né? Das coisas explicadas por Deus, porque fica muito doutrinário, fica muito arbitrário você dizer que é uma definição de um para o outro, e essa definição é apontada de cima para baixo. Isso favorece muito quem aponta, mas não quem está embaixo. Então, por isso e por outros motivos também, as revoluções, os pensamentos do Renascimento vão levar ao Iluminismo. Então, o Iluminismo vai ter uma característica legal que vai ser o quê? Abranger a perspectiva racional para a dimensão política, para a dimensão estatal, para as outras dimensões, né? Além da científica, além da filosófica, né? A ética, a moral, né? Os direitos naturais. Depois você tem as conquistas dos direitos, né, humanos que vão começando aí, né, até culminar lá em 1948 com a declaração, que nós vamos estudar isso depois, mais para frente. Então é legal que você entenda, ó, pô, as coisas mudaram muito. E aí vem toda uma forma de pensar do século XIX. Então a ideia do século XIX é essa valorização da razão. Quando você tem a filosofia contemporânea, você já tem uma crítica dessa razão, iniciada por Kant, né, que depois vocês vão ver isso no terceiro ano. Mas então é legal que você perceba, pô, a filosofia vai mudando, as formas de atuar vão mudando, as pessoas vão alterando a forma de pensar, e com isso a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma busca racionalizada pelo conhecimento, mas agora metódico, específico, científico, o que não tinha antes. Então, assim, essa busca pelo conhecimento que não fosse místico, que fosse claro e coerente e comprovável, observável, e aquele conhecimento também que pudesse ser universalizado, daí a perspectiva científica. Entendendo essas características aí, então a gente vai tratar dos dois pontos principais do capítulo. Ou seja, nós temos aí o pensamento vamos dizer, do Comte, o Auguste Comte. Auguste Comte, rapidamente falando, tem mais informação lá, mas ele foi um pensador, né, que viveu a última parte da Revolução Francesa, tá? Então ele percebeu a necessidade o quê? De um pensamento científico, para poder explicar as noções da sociedade. Então, muitos colocam que ele é o autor, o criador da sociologia. Quando eu falo muito, estou falando de autores, cientistas, pesquisadores, tá? Então, ele é o criador da sociologia. Mas o que ele tem de interessante? Né? Ah, ele criou a sociologia? A ideia dele era fazer com que a gente tivesse uma perspectiva científica da realidade. E a perspectiva científica é sempre ver e rever, é sempre explicar. Então, com essa visão perspectiva, ele desenvolve a teoria do positivismo.
Aquelas coisas que são comprovadas e são cientificamente explicadas são positivas. Elas superam a valorização ou o caráter místico do sobrenatural, do teocêntrico, do medieval. Então, o pensamento positivista ele vai criar uma lógica que vai favorecer o desenvolvimento da ciência e da razão. Então, a gente tem que o pensamento do Comte, ele queria entender a sociedade como se fosse uma disciplina de ciências naturais, como se fosse a matemática ou a física, tanto que ele começa chamando de física social. Beleza? Então, física social por quê? Porque queria entender as forças que operam dentro da sociedade, para entender que força faz com que surja movimento, né? Então, ele vai falar um pouco lá da questão dos direitos e deveres, e que a sociedade deveria estar estabelecida nos deveres, porque os direitos já deveriam ser garantidos. E aí a ideia que a gente pensa é que de defender os direitos, porque a gente vive num sistema injusto, que era o sistema francês que ele vivia. Então, se você alcançasse de maneira positiva, científica, a aplicação dos deveres para todos, então os direitos não seriam discutidos e a sociedade viveria num sistema mais equilibrado, um sistema que no pensamento dele seria melhor, tá? Então, existem algumas coisas lá da sociologia que você vai estudar no Conte, mas na sociologia que vai falar da teoria dos três estados, né? Que vai falar da questão da valorização da religião positiva, mas que eu não vou entrar muito aqui para não alongar. Mas o positivismo traz essa valorização dessa lógica cientificista, tá? Que busca essa comprovação, explicação, né? Praticamente o estudo de ciências naturais, né? O método das naturais. Então, você que faz o Enem já lembra quais são as ciências naturais. Então, ele queria usar esse método para entender a sociedade. E depois a gente vai ver uma crítica que não vai funcionar bem, porque o objeto ele é diferente. Então, as características serão diferentes, tá? O outro pensador que ele vai botar no capítulo também é o Marx, né? Nosso querido Carlos Marx, né? O Karl Marx. Então, o Marx ele traz uma visão diferente, porque é um aspecto econômico. Então, ele vai dizer que a sociedade é baseada no materialismo. O materialismo são que as condições materiais definem a vida social. Então, a gente busca muitas vezes condições materiais para alcançar algum papel, algum status na sociedade, e isso vai nos trazer benefício ou valorização. E não necessariamente a gente sabe por que busca isso. Então, essa característica é interessante. Por isso que eu pergunto geralmente em sala: vocês querem ganhar quanto? Ah, eu quero comprar um carro bom. E quanto custa um carro bom? Então, a gente nem sabe. Então, o Marx vai dizer o quê? Esses ideais de ter um carro bom, ter um carro caro, um carro importado, uma vida assim, poder viajar, são ideais colocados de acordo com os valores materiais, que não necessariamente agregam valor para a sociedade. Eles são colocados para a gente acredita nisso, busca isso aí. Então a gente não entende basicamente como que são produzidas as coisas. Então daí o caráter cientificista do pensamento do Marx. Então, diferente do que muita gente coloca, o marxismo ele vai ser uma derivação dos pensamentos do Marx a partir de uma ótica particular. Então, por exemplo, o Lao-Tse aplica de uma maneira na China, tá? O Trotsky, o Stalin, o Lenin aplica o mesmo pensamento de uma outra maneira na Rússia, tá? E vários outros autores, né? O Che Guevara, né? Vai aplicar também de uma outra forma. Então é isso que eu quero que você entenda. O marxismo é a derivação do pensamento do Marx. O Marx explica por meio de cálculos, teorias, comprovações que o capitalismo ele vai gerar essa exploração, essa desigualdade e vai haver sempre a ideia do materialismo histórico, que ele vai dizer que nossa sociedade é marcada pelas condições materiais. E aí ele vai dizer que dependendo do grau, do nível de evolução daquela sociedade, você vai ter a dialética. A dialética, eu vou começar a falar para você, que é um processo de mudança ocasionado por uma contradição interna. Então a coisa se transforma e gera outra. Então os sistemas econômicos, na visão do Marx, eles entram em crise pela luta de classes. Toda a história da humanidade você tem classes. A gente sabe que não existe nenhum sistema social que é igualitário.
Todos você tem algum tipo de estruturação, a mais simples, a mais complexa, tem uma estruturação. Então é legal que você perceba já isso. O Marx ele vai entender, ó, nós tínhamos um tipo de produção, gerou uma crise, surgiu outro sistema. Por exemplo, a gente tinha um sistema feudal, gerou a crise, e aí você vai ter um sistema capitalista, assalariado. Esse sistema capitalista vai gerar uma crise e vai dar origem ao comunismo. Não vou entrar em muitos detalhes agora, que depois você vai entender bacana isso aí, tá? E a gente vai estudar isso depois também. Mas então, basicamente, o materialismo histórico, que são as condições materiais, na visão de Marx, ele vira um materialismo histórico dialético. Ou seja, ele vai se transformando. O ideal dele, por isso que é o pensamento científico, ele imaginava que, entendendo as condições sociais, você traria um sistema que poderia chegar no comunismo e acabar com essas desigualdades sociais, com o sistema de classes, aí vai. Então, basicamente é isso. O materialismo histórico dialético desenvolvido por Marx e que vai dar origem ao marxismo, e o positivismo desenvolvido por Comte, que vai também os dois se basearem no pensamento cientificista. E aí depois a gente vai ver que esses temas são criticados porque a ciência baseada na razão vai descobrir que nem todas as coisas a gente consegue explicar pela razão. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Depois a gente volta mais aí.